Olha, a Vera tem Afoita pra falar. uma informação importantíssima falando sobre delação premiada da Odebrecht. Novidades, não é, Vera? Pois é, o site J, especializado em notícias jurídicas, acaba de noticiar que a ministra Carmen Lúcia homologou as 77 delações, como a gente vinha dizendo aqui, que era a expectativa, a despeito do que o ministro Marco Aurélio falou em entrevista para nós aqui no Jornal da Manhã, era a expectativa generalizada que ela fosse fazê-lo por algumas razões. Eu até falo sobre isso na minha coluna do Estadão hoje, Tiago. Ela diz que o Procurador-Geral da República estava com pressa nessas homologações porque a espera de um relator poderia sustar todo um processo decorrente das delações da Odebrecht. A leniência, que é um outro processo que corre em paralelo com as delações, dependia dessa chancela para valer, para vigorar, para que ela possa pagar a multa, voltar a contratar com o setor público e uma série de outras obrigações que ela tem de cumprir a partir do acordo de leniência, tirar a família do comando, começar que os delatores cumpram suas penas, inclusive Emílio Odebrecht, que vai usar uma tornozeleira eletrônica, tem todo um processo decorrente dessas delações que ia ficar atrasado. Além disso, tem outras fases da Lava Jato que vão ser deflagradas a partir da delação. Todo mundo que foi citado vai ser alvo de novas fases. Então, a Procuradoria-Geral da República precisa dessa homologação para deflagrar essas novas investigações, fazer novas denúncias, pedir novos inquéritos, arrolar novas testemunhas. Então, é muita coisa, um volume grande de trabalho que vai vir disso. O próprio Palácio do Planalto contava com essa homologação logo, porque acha que, sabendo todo o conteúdo explosivo que vai vir logo de cara, no início do ano, permite que ele se defenda e recomponha a base antes disso prejudicar a votação das reformas, por exemplo. E, por fim, a empresa também tinha essa expectativa, porque está tendo vários prejuízos aqui em outros países, a gente já falou disso, e precisa pôr em prática algum plano para tentar vender ativos. Para ela vender ativos, ela precisa estar com a homologação aprovada e tentar se recuperar de alguma maneira. Nunca vai se recuperar, nunca vai voltar a ser o que a Odebrecht já foi. E tem aquelas mais explosivas, né, Vera? Exato, tem algumas mais explosivas aí por vir. Além da do Marcelo Odebrecht, que a gente sabe que citou o presidente Michel Temer, ainda que lateralmente, e vai citar, aí sim, de frente, um tiro na testa da ex-presidente Dilma Rousseff, do ex-presidente Lula. Também tem um outro executivo cuja delação é considerada muito bombástica, que é o Benedito Júnior, que foi por muito tempo presidente da construtora, da empreiteira propriamente dita do grupo Odebrecht. Era ele que comandava as obras nos estados. Ele vai matar de vez Sérgio Cabral, daí porque não adianta Sérgio Cabral fazer delação, não tem nada que ele possa delatar. Não tinha ninguém na organização criminosa dele acima dele. E não tem nada que ainda não tenha sido descoberto sobre ele. Então, não há benefício nenhum para as investigações dele fechar uma delação premiada. Ele vai ser ainda mais alvejado pelo Eike Batista, cuja delação aí sim interessa, porque pode pegar outros políticos, pode pegar o Lula, pode pegar a Dilma, além do Grupo do Rio. Então, essa delação do Benedito acaba de matar o Sérgio Cabral, mata o Pezão também, que até agora milagrosamente escapou pela tangente na Lava Jato, mas vai encontrar o seu criador, Sérgio Cabral, ali no mesmo destino, e mata também governadores de outros estados, porque era por meio dele que a Odebrecht fazia as obras nos estados. E tem uma informação aqui, o acordo de delação premiada da Odebrecht causou o rompimento das relações entre o ex-presidente e o herdeiro do grupo empresarial, Marcelo Odebrecht, e o pai, Emílio, presidente do Conselho de Administração do conglomerado. A informação foi confirmada por pelo menos 5 pessoas ligadas à Operação Lava Jato ou à Odebrecht, sob a condição de terem as identidades preservadas. E é algo interessante, não é, Vera? Uma quebra de relação entre os dois, e a empresa já está... Você duvida? Por quê? Duvido, porque durante todo o tempo da negociação ficou muito claro, eu falava com os advogados, falava com os procuradores, o que o pai ia entregar e o que o filho. Eu acho que isso é uma espécie de jogo de cena para o Emílio Odebrecht não ficar tão mal com o amigo, como era chamado o ex-presidente Lula nas planilhas ali da propina, e deixar para dizer que o filho é que resolveu entregar o Lula e ele não. Eu acho que eles estão mais do que acordados. Uma empresa desse tamanho não faz uma delação dessa na base da briga de papai e filhinho. Um sabia o que o outro ia entregar, o Emílio vai cumprir uma parte da pena, que é com tornozeleira eletrônica, e o filho vai ficar preso, que vai ser quem vai levar a diferença de um calo e um câncer, né? Porque a briga seria o calo.
O câncer são as provas das propinas é isso bilionárias mesmo, Josival, que estão nos autos. Eles podem até lançar para público essa balela, mas eu não acredito, não. Vamos ver que a questão sempre diziam que o pai é que fazia a política e o filho não sabia ou não era alguém afeito a essa área tal. A grande questão é que um empurra para o outro, porque tem uma série de culpas a ver com quem vai ficar, né? E tem os outros executivos, altos executivos da empresa. E outros altos funcionários também, que são 77. A coisa vai ser uma complicação dos diabos. Agora, a homologação feita pela Carmen Lúcia interrompe a possibilidade, né, que alguns queriam ficar delongando um pouco essa questão. Ou seja, hoje Brasília certamente vai ter uma manhã muito agitada, porque isso faz com que aquela paralisia do Brasil entre meados de dezembro, mês de janeiro, desaparecesse. Parecia que o horizonte político ia voltar à calmaria, mas não, até a tormenta. E é essa a grande questão, porque na hora que foram, vamos ver, são 800 depoimentos, vamos ver se eles vão ser revelados. Até então, o ministro Teori Zavascki tinha dito em 800, e ele disse que ia disponibilizar esses depoimentos. Vamos ver o que vai acontecer, porque a crise política vai se aprofundar, ou seja, aquela velha questão, o impeachment não encerrou a crise política, o impeachment abriu a crise política. Quando é que ela vai se encerrar? Ninguém sabe quando. A grande questão é que se atingir grande parte da elite política como se espera, né? Inclusive até o Palácio do Planalto, as lideranças no Congresso Nacional, governadores de estado, prefeitos, etc, tal, marqueteiros, que vai ser se a república se sustenta. Essa é a grande questão. Essa república já tinha, igual na história francesa, que teve 5 repúblicas desde a primeira, lá durante a Revolução Francesa tal, até a quinta, que foi criada em 1958. Essa república, criada pela Constituição de 1988, né, grosso modo, afinal, a partir dali que você tem o corte, não é 1985, com a eleição do Tancredo, e depois, 2 meses depois, a posse do Sarney, mas é com a promulgação da Constituição a 5 de outubro de 88, essa república deu o que tinha de dar. Ela não tem mais condições de existir. As instituições fracassaram, porque se as instituições fossem sólidas, nós não estaríamos na situação que estamos hoje. Não é só no campo econômico, mais importante é no campo político, a destruição das instituições. Essa república não serve, e essa Constituição, do jeito que está, não atende mais às necessidades da população. Ou seja, há uma crise geral e a gente finge que está tudo normal, né? Que vai tudo correndo. Não, está tudo anormal. Essa república, usando uma expressão dos anos 20, do século 20, da crise da República Velha, os críticos chamavam de república carcomida, né? Aquela república criada em 1889. Essa criada em 1988, 100 anos depois, cerca de 100 anos depois, tal, essa já deu o que te dá, não dá. A elite política não serve, o sistema político não serve, os 3 poderes estão destruídos na prática, e a grande questão é refundar a república. Essa é a questão central, né? Por hora, a ministra Carmen Lúcia manteve o sigilo das 77 delações. Então, o que a gente vier a conhecer nesses primeiros dias, agora que ela está homologada, vai ser por meio dos vazamentos, que já tinham começado e agora devem se intensificar. Por isso mesmo, o ministro Teori pensava em levantar o sigilo, como ele fez na delação, por exemplo, do Sérgio Machado. Assim que começaram os vazamentos seletivos, ele levantou o sigilo de tudo, tornou tudo público. Então, isso seria o melhor caminho, mas eu acho que ela não quis também se adiantar demais. E a pergunta que eu fiz para o Marco Aurélio hoje a respeito de feita a homologação, se estaria aberto para divulgação, e ele lembrou que não, que é só depois da denúncia. Mas ele denúncia é recebida, porque aí se transforma num processo. E o princípio fundamental do processo é a transparência e a publicidade. Mas ele mesmo lembrou, Josival, dessa excepcionalidade em que o ministro Teori liberou tem o sigilo de investigação ainda. Mas ela podia ter levantado. Ela poderia ter levantado. Era uma das hipóteses admissíveis, uma vez que ela foi provocada, e ela preferiu não levantar. Sem dúvida. Vamos ver se o novo relator, se os vazamentos começarem a ocorrer de uma forma incontrolável, porque tem muitos lugares por onde ele pode vazar. Pode vazar pelo Ministério Público em Curitiba, pode vazar pelo Ministério Público em Brasília, pode vazar pelos vários e vários advogados envolvidos. Então, tem muitas brechas. Era por isso que o ministro Teori pensava em levantar esse sigilo, para que não ficasse à mercê de vazamentos ali calculados. Ela preferiu não fazer, acho que é porque ela achou que seria exorbitar demais as funções dela. Vamos ver se o novo relator, uma vez designado, vai optar por manter o sigilo, até
porque tem investigações decorrentes disso e muitas pessoas poderiam ser alertadas, então é uma linha você manter o sigilo, ou abrir para divulgação para evitar esses vazamentos. Isso ainda vai ficar claro no decorrer dos dias.